Meu nome é Sarah Bennett, e o que estou prestes a compartilhar com vocês é algo que mudou irrevogavelmente o curso da minha vida. Esta não é simplesmente outra experiência de quase morte. É uma mensagem poderosa e urgente, que me sinto compelida a compartilhar com o mundo porque acredito que ela carrega significado para todos nós. Era uma tranquila manhã de domingo em março de 2015. Eu estava dirigindo para a igreja para o culto matinal, assim como fazia todos os domingos dos últimos 25 anos. As estradas estavam paradas e pacíficas, o ar estava fresco e uma leve garoa batia suavemente no para-brisa do meu carro. Lembro-me de verificar as horas, 6h30. Cheguei cedo, como sempre faço, ansiosa para ajudar a preparar o culto matinal. Os detalhes do acidente em si são confusos, mas me lembro de alguns fragmentos dele. Mais tarde, me disseram que um caminhão avançou o sinal vermelho e colidiu com meu carro no lado do motorista. A lembrança do que aconteceu em seguida é nítida, no entanto, houve uma explosão repentina de faróis, o som ensurdecedor do impacto e, então, tão rapidamente, uma sensação avassaladora de paz. Era uma paz diferente de tudo que eu já havia conhecido antes, completa, profunda e abrangente. Mais tarde, os médicos informaram minha família que eu estava clinicamente morto há 11 minutos. Mas, nesses 11 minutos, experimentei algo que pareceu uma eternidade, uma jornada que revelou verdades sobre o nosso mundo e o tempo em que vivemos que eu nunca poderia ter imaginado antes. A primeira coisa que percebi foi a luz. Não era ofuscante ou dura, era um brilho suave e radiante que parecia emanar de tudo, mas, ao mesmo tempo, de nada. Era uma luz que preenchia o espaço ao meu redor e envolvia meu ser, e com ela veio uma sensação avassaladora de leveza. Pela primeira vez na minha vida, me senti completamente livre da dor, livre das preocupações e fardos do mundo físico. Mas isso era mais do que apenas uma sensação de libertação. Este momento foi o precursor de algo muito mais profundo. Uma presença indescritível, tornou-se conhecida para mim. Era uma presença cheia de amor, de poder, e ainda assim era completamente acessível. Eu sabia sem dúvida, no fundo da minha alma, que eu estava na presença de Jesus Cristo. Sua aparência era familiar e além das palavras, algo que a mente humana luta para capturar. Seu rosto irradiava uma glória que eu não consigo transmitir adequadamente, mas foram seus olhos que realmente deixaram uma marca indelével em meu coração. Seus olhos estavam cheios de amor e preocupação tão profundos que me comoveram até o âmago. Eu desmoronei diante dele, vencida pelo peso de sua presença. Sarah, ele chamou meu nome, e sua voz ressoou no fundo da minha alma. Eu te trouxe aqui com um propósito. O que você testemunhará deve ser compartilhado com o mundo. O que aconteceu a seguir foi nada menos que avassalador. Era como se eu estivesse assistindo a múltiplas realidades se desenrolarem ao mesmo tempo. Ainda assim, apesar da magnitude de tudo, eu conseguia entender cada cena claramente, cada visão fazendo sentido no contexto do todo. Jesus começou a me mostrar visões do nosso mundo, passado, presente e futuro. Eu vi a dolorosa verdade de como a humanidade havia se desviado tanto do caminho que Deus havia planejado para nós. Eu testemunhei a crescente escuridão que havia começado a se instalar nos corações dos homens, a maneira como a tecnologia estava sendo usada para nos distrair da fé genuína e as maneiras sutis, mas sempre presentes, com que o inimigo estava enganando até mesmo aqueles que se acreditavam seguros em sua fé. Minha igreja, disse Jesus, sua voz carregada de profunda tristeza e amor, se tornou dividida. Muitos que reivindicam meu nome não me conhecem verdadeiramente. Eles substituíram o relacionamento pelo ritual, o amor pelo julgamento e a verdade por mentiras confortáveis. Eu vi igrejas onde o evangelho havia sido diluído para evitar ofender ninguém. A prosperidade foi pregada no lugar do arrependimento.
O entretenimento substituiu a adoração genuína, e a verdade da palavra era frequentemente deixada de lado pelo que parecia mais palatável para as massas. Mas em meio a tudo isso, Jesus também me mostrou vislumbres dos fiéis, aqueles que permaneceram escondidos, orando fervorosamente por reavivamento e permanecendo firmes em sua fé, apesar da perseguição que estava ficando cada vez mais forte. Então, as visões mais perturbadoras começaram a se desenrolar diante de mim, cenas do que estava por vir. Vi como o mundo cada vez mais daria as costas aos verdadeiros crentes. Vi como enganos sutis começariam a desviar muitos, falsos sinais e maravilhas que enganariam até mesmo aqueles que se consideravam espiritualmente maduros. Os enganos seriam tão habilmente projetados, tão intrincadamente tecidos, que pareceriam completamente razoáveis, e até mesmo justos, para aqueles que não estavam profundamente enraizados na palavra de Deus. Essas visões não eram apenas avisos, eram um chamado para a ação. Eu sabia, com absoluta clareza, que estava sendo confiada a mim essa mensagem, e não tinha escolha a não ser compartilhá-la com o mundo. O que eu tinha visto não era apenas um reflexo do que já havia acontecido, mas um roteiro de onde estávamos indo se não mudássemos nosso curso. E a mensagem era clara: devemos retornar ao coração da fé verdadeira, a um relacionamento mais profundo com Cristo e a um compromisso com a verdade, não importa o quão desconfortável possa ser. O tempo é mais curto do que muitos imaginam, Jesus me disse com uma gravidade que ecoou em minha alma. O inimigo já lançou as bases para o maior engano que a humanidade já enfrentou. Muitos dos meus filhos estão dormindo, sem saber o quão perto estamos do fim. Ele começou a me mostrar como a tecnologia moderna, embora inerentemente neutra, estava sendo usada para preparar as massas para esse grande engano. Vi como a mídia social e o entretenimento digital, embora oferecessem conveniência e conexão, estavam gradualmente desensibilizando as pessoas para a verdade. Essas plataformas estavam alimentando-os com distrações, entorpecendo seus sentidos e tornando-os mais suscetíveis às mentiras que estavam por vir. Jesus também me mostrou como a inteligência artificial desempenharia um papel fundamental nesse engano, criando experiências tão realistas e convincentes que poderiam simular o que pareciam ser encontros espirituais genuínos. As linhas entre realidade e ilusão se confundiriam, e muitos seriam vítimas dessas experiências fabricadas, sem saber de sua verdadeira natureza. No entanto, em meio a essa escuridão avassaladora, Jesus revelou algo que encheu meu coração de esperança. Vi pequenos focos de avivamento genuíno surgindo pelo mundo. Esses não eram os eventos em larga escala que fazem manchetes ou lotam estádios, não, esses eram movimentos autênticos e populares do Espírito Santo. Essas eram pessoas retornando a Deus com sinceridade, seus corações completamente voltados para Ele. Não eram as grandes demonstrações que o mundo esperava, mas esses eram os verdadeiros movimentos de avivamento, ocultos, mas poderosos. Vi grupos de crentes, geralmente pequenos e despercebidos pelo mundo, se reunindo, comprometidos com a oração e a pura palavra de Deus. Eles se tornaram faróis de luz em suas comunidades, brilhando intensamente em meio à crescente escuridão do mundo. Estas são a minha verdadeira igreja, disse Jesus, sua voz cheia de amor e aprovação. Eles podem parecer fracos aos olhos do mundo, mas são poderosos no meu reino. Eles são os que permanecerão firmes nos dias que virão. Então, Jesus me mostrou sinais específicos para observar, sinais que sinalizariam a proximidade de seu retorno. Mas ele foi claro, esses sinais não tinham a intenção de despertar medo ou encorajar tentativas de marcar datas. Em vez disso, ele queria que eles despertassem seu povo, para instar a igreja a se preparar com urgência. Diga a eles, ele disse, que a preparação não é sobre estocar suprimentos ou construir bunkers. A verdadeira preparação é sobre a condição de seus corações. Muitos estão distraídos com os cuidados deste mundo, as divisões políticas, a busca por conforto e segurança. Eles devem retornar ao seu primeiro amor.
Vi como tantos crentes estavam sendo consumidos por debates sobre questões não essenciais, perdendo o quadro geral. Eles estavam focados em questões triviais enquanto o fundamento de sua fé estava sendo sutilmente minado. Jesus me revelou como o inimigo estava usando essas distrações para manter os cristãos preocupados com coisas que, no grande esquema da eternidade, não importavam, enquanto o próprio cerne de sua fé estava sendo corroído por baixo deles. A maior arma contra o engano que se aproxima, explicou Jesus, não é conhecimento ou preparação, mas relacionamento. Aqueles que realmente me conhecem, que passam tempo em minha presença, que mergulham em minha palavra, não serão enganados. Eles reconhecerão minha voz porque me conhecem intimamente. Ele me mostrou quantos cristãos substituíram o verdadeiro relacionamento pela atividade religiosa. Eles sabiam sobre ele, mas não o conheciam verdadeiramente. Eles ficaram tão ocupados com os movimentos de sua fé, cultos na igreja, estudos bíblicos, deveres religiosos, que negligenciaram cultivar o relacionamento profundo e pessoal que é o coração do verdadeiro cristianismo. Vi inúmeros crentes que eram sinceros, mas caíram em complacência espiritual, pensando que estavam prontos para seu retorno, enquanto suas lâmpadas estavam secando. Eles não sabiam que suas vidas espirituais estavam estagnadas. Diga a eles para examinarem seus fundamentos, disse Jesus, sua voz cheia de urgência. Muitos construíram sua fé em experiências, em sentimentos, nas palavras de outros, em vez de na minha palavra imutável. Quando as tempestades vierem, e elas estão chegando, somente aqueles construídos na rocha permanecerão. Jesus então revelou como o engano vindouro não atacaria apenas as mentes dos crentes, mas também suas emoções e experiências. Eu vi quantos seriam desviados por ocorrências sobrenaturais que pareciam piedosas, mas eram de fato falsas. O engano seria tão sofisticado, tão convincente, que pareceria inteiramente bíblico e justo para aqueles que não estavam firmemente enraizados na verdade da palavra de Deus. Mas então, Jesus me mostrou algo que me pegou de surpresa. Ele revelou como muitas das interpretações populares dos eventos do fim dos tempos, aquelas que se tornaram tão arraigadas na igreja, estavam na verdade jogando nas mãos do inimigo. Muitos dos meus filhos, ele disse, estão olhando na direção errada, esperando que os eventos se desenrolem de maneiras que se alinhem com seu entendimento humano. Isso os deixou vulneráveis ao engano. Naquele momento, entendi que muitos tinham permitido que suas próprias expectativas e interpretações humanas obscurecessem seu julgamento. Eles estavam buscando sinais e maravilhas de acordo com seus próprios desejos, em vez de se submeterem à sabedoria do Espírito Santo e à autoridade das Escrituras. Isso criou um terreno fértil para o inimigo plantar sementes de confusão, e muitos caíram involuntariamente na armadilha. A única maneira de evitar ser enganado, Jesus deixou claro, era permanecer profundamente enraizado nele, por meio da oração, do estudo de sua palavra e do cultivo de um relacionamento íntimo com ele. A urgência de suas palavras queimava em meu coração, e eu sabia que não tinha escolha a não ser compartilhar esta mensagem. O tempo era curto, e o engano já estava em andamento. O chamado para despertar a igreja, para voltar a Deus de todo o coração, era mais crítico do que nunca. O fim pode estar mais perto do que pensamos, mas ainda há tempo, se estivermos dispostos a ouvir e responder. Ele me mostrou como alguns crentes estavam tão focados em procurar certos sinais ou eventos que estavam perdendo as formas sutis e insidiosas pelas quais o inimigo já estava trabalhando. O engano não viria em formas óbvias e facilmente reconhecíveis. Seria envolto em justiça, disfarçado como movimentos de Deus, apresentado por meio de ensinamentos que pareciam promover a santidade, mas na verdade sutilmente afastavam as pessoas do puro Evangelho de Jesus Cristo. O inimigo trabalharia silenciosamente, nos bastidores, plantando sementes de confusão que cresceriam lentamente, até que os próprios fundamentos da fé fossem comprometidos. O tempo de provação está chegando, disse Jesus, sua voz pesada com solenidade,
quando a fé de cada pessoa será revelada pelo que realmente é. Muitos que pensam que estão prontos descobrirão que sua fé está construída na areia. Mas aqueles que construíram na rocha, que mantiveram seu primeiro amor, que mantiveram suas lâmpadas cheias de óleo, eles permanecerão. Então me foram mostradas instruções específicas para os crentes nestes dias finais. Jesus enfatizou a importância crítica de retornar à pura palavra de Deus. Muitos substituíram minha palavra por livros sobre minha palavra, ele disse. Eles sabem o que os outros dizem sobre as Escrituras mais do que conhecem as Escrituras em si. E isso deve mudar. Sua mensagem foi clara: os crentes devem estar profundamente enraizados na verdade da palavra de Deus, não apenas no que os outros dizem sobre ela. Um relacionamento genuíno e pessoal com Ele é a base da verdadeira saúde espiritual. Jesus deixou bem claro que aqueles que negligenciaram cultivar uma conexão autêntica e diária com Ele seriam os mais vulneráveis ao engano nos dias que viriam. Ele enfatizou que não basta saber sobre Ele ou participar de atividades religiosas. A verdadeira vida espiritual vem de caminhar com Ele diariamente, ouvir sua voz e alinhar cada parte da vida com sua palavra. Muitos estão focados nas coisas erradas, ele disse, seu tom cheio de preocupação e amor. Eles debatem cronogramas de profecias e discutem sobre questões secundárias enquanto negligenciam as questões mais importantes de fé, amor e obediência. Eles devem retornar aos fundamentos de caminhar comigo diariamente. Não se trata de saber todas as respostas ou ter as interpretações corretas, trata-se de me conhecer intimamente. Jesus então me revelou como o engano vindouro exporia a fé superficial de muitos que pensavam estar firmes, mas na verdade estavam construídos na areia. Esses crentes ficariam chocados quando percebessem que sua fé não era tão sólida quanto acreditavam. Quando as provações e testes chegassem, eles lutariam para suportar porque sua fundação não era forte o suficiente para suportar as pressões dos dias que viriam. Ele me lembrou novamente da urgência da preparação. Ainda há tempo para se preparar, ele disse, mas eles não devem atrasar. Eles devem retornar ao seu primeiro amor, fortalecer o que resta e construir suas vidas sobre o fundamento imutável da minha palavra. O tempo é curto, e muitos estão espiritualmente adormecidos, pensando que têm muito tempo. Eles não percebem o quão rápido as coisas vão mudar. Ele revelou que o inimigo já estava trabalhando, sutilmente preparando o terreno para um engano ainda maior que viria. Muitos aceitaram ideias que os tornarão vulneráveis a um engano maior mais tarde, disse ele. Eles se tornaram complacentes em sua fé, confiando em outros para a verdade em vez de testar tudo contra as Escrituras. Eu vi como essa complacência havia se infiltrado na igreja. Muitos crentes se acostumaram com substitutos, experiências emocionais, professores populares e tendências culturais, em vez de estarem enraizados na verdade da palavra de Deus. Esses substitutos eram enganosos. As pessoas já estavam enganadas de pequenas maneiras, aceitando verdades parciais ou interpretações errôneas que, com o tempo, as desviariam. A maior proteção contra o engano, disse Jesus, sua voz firme e cheia de autoridade, é um relacionamento genuíno e íntimo comigo, construído sobre o fundamento da minha palavra. Aqueles que verdadeiramente me conhecem reconhecerão minha voz e não serão desviados por falsificações. Ao refletir sobre tudo que Jesus me mostrou, fiquei impressionado com seu profundo amor por seu povo. Mesmo em meio a verdades difíceis e ao julgamento vindouro, seu coração por seus filhos era inconfundível. Ele deseja que eles retornem a Ele, fortaleçam seu relacionamento com Ele e estejam prontos para os dias que virão. Seu aviso não foi de condenação, mas de graça e misericórdia. Ele estava incitando seu povo a despertar, a preparar seus corações, a crescer mais profundamente em sua fé e a permanecer fiel. O engano que estava por vir seria poderoso e convincente, mas aqueles que estavam profundamente enraizados em Cristo, que realmente conheciam sua palavra e sua voz, permaneceriam firmes.
Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria aqueles que buscassem sua presença e sua verdade. Mas ele também enfatizou: o tempo de provação está chegando, e a fé de cada pessoa será revelada pelo que realmente aqueles que construíram sobre a rocha permanecerão, aqueles que construíram sobre a areia cairão. Este foi um chamado à ação, um chamado para retornar aos fundamentos da nossa fé, para fortalecer o fundamento em que estamos e para buscar um relacionamento mais profundo com o Senhor, para que não sejamos levados pelos enganos que estão por vir, mas estejamos preparados para permanecer firmes nele quando as tempestades chegarem. Jesus chamou com urgência: agora é o momento de se preparar. Retorne à pura palavra de Deus, cultive relacionamentos profundos por meio da oração e da comunidade genuína e desenvolva o discernimento necessário para reconhecer a verdade do erro. O tempo é curto e o engano será sutil. Mas aqueles que me conhecem não serão enganados. Compartilho esta experiência com você não apenas como um testemunho pessoal, mas também como um aviso, um chamado claro para despertar. O momento de agir é agora. Os crentes devem fortalecer suas vidas espirituais, construindo sua fé no fundamento inabalável de Cristo e sua palavra. O que está por vir desafiará cada parte do nosso ser, nosso intelecto, nossas emoções e nosso compromisso de permanecer firmes pela verdade em um mundo que está cada vez mais inclinado a se comprometer. Jesus enfatizou a importância crítica de solidificar nossas raízes espirituais, me alertando que muitos construíram suas vidas em coisas que são temporárias: sucesso, conforto, popularidade e sabedoria humana. Elas são passageiras e não resistirão às tempestades que estão por vir. Somente o que é construído sobre ele, a rocha sólida, perdurará. Os enganos que enfrentaremos serão multifacetados, cada um projetado exclusivamente para atingir nossas vulnerabilidades. Para alguns, isso virá por meio de argumentos intelectuais que lançam dúvidas sobre nossa fé; para outros, experiências emocionais que parecem espirituais, mas que, no final, os afastam da verdade. E para outros ainda, isso virá por meio da pressão para se comprometer, ceder aos padrões do mundo para evitar conflito ou perseguição. Jesus me mostrou quão crítico é para os crentes retornarem aos fundamentos da nossa fé. Muitos passaram dos fundamentos sem realmente dominá-los. Eles podem ser capazes de discutir questões teológicas complexas, mas lutam para viver atos simples de obediência. Isso, ele disse, deve mudar. Ele nos exortou a retornar ao leite puro da palavra, não negligenciando mais as verdades fundamentais que constroem uma fé forte e duradoura. Os compromissos que muitos fizeram, onde acomodaram o pecado ou a mundanidade enquanto mantinham uma aparência superficial de espiritualidade, só os deixarão vulneráveis a um engano maior nos dias que virão. É por isso que é tão crucial desenvolver disciplinas espirituais genuínas agora: oração regular, estudo da Bíblia e adoração. Essas não devem ser atividades ocasionais, mas hábitos essenciais, profundamente arraigados em nossas vidas, para que estejamos preparados quando chegar o momento do teste. Jesus ressaltou que muitos crentes só o buscam quando precisam de algo, orando apenas quando estão em apuros ou lendo sua palavra apenas quando os problemas surgem. Esse relacionamento superficial, ele disse, não será suficiente nas provações que virão. Estamos sendo chamados a buscá-lo por quem ele realmente é, para desenvolver um relacionamento íntimo com ele, enraizado em um amor profundo e incondicional que pode suportar qualquer desafio ou provação. Jesus me lembrou do maior mandamento: amá-lo com todo o nosso coração, alma, mente e força. Muitos, ele disse, substituíram esse amor por atividade religiosa, conhecimento ou serviço. Eles se tornaram ocupados no ministério e boas obras, mas seus corações esfriaram. É hora de retornar ao primeiro amor, reacender a paixão por Cristo que uma vez ardia intensamente em nossos corações. Mesmo quando Jesus revelou verdades difíceis sobre o engano e o julgamento vindouros, seu coração estava transbordando de amor por seu povo.
Seu desejo é que todos os seus filhos retornem a Ele, sejam fortalecidos em sua fé e protegidos das mentiras do inimigo. Seu amor e desejo por nossa salvação eram evidentes em cada momento desta revelação. Quando meu tempo com Jesus chegou ao fim, Ele me deu instruções finais: diga a eles que eu os amo. Diga a eles que estou voltando em breve. Diga a eles para prepararem seus corações, fortalecerem sua fé e retornarem ao seu primeiro amor. Sua mensagem era urgente, cheia do profundo anseio de um pai chamando seus filhos para casa. O tempo de se preparar é agora, e seu coração bate com um desejo implacável de que seu povo esteja pronto. O tempo é mais curto do que muitos imaginam. Agora não é hora de complacência ou distração. Os próprios fundamentos da nossa fé devem estar firmemente enraizados em Cristo, ou corremos o risco de sermos varridos pelo engano que já está se enraizando no mundo. Vamos nos preparar agora, não por medo, mas por esperança, sabendo que aqueles que permanecem firmes em Cristo perseverarão. Este testemunho não tem a intenção de incutir medo, mas de despertar a Igreja para a realidade urgente de nossos tempos. Jesus está chamando o seu povo para retornar ao seu primeiro amor, para fortalecer o fundamento de sua fé e para se preparar para o que está por vir. A era do cristianismo confortável e casual acabou. Somos chamados a levar a sério nosso relacionamento com Jesus e a nos comprometer com sua verdade inabalável. A mensagem é clara e urgente: retorne ao seu primeiro amor, enraize-se na palavra de Deus, cultive vidas de oração genuínas e construa uma comunidade cristã autêntica. Mas, acima de tudo, garanta que seu relacionamento com Jesus seja real e pessoal, não apenas uma série de atividades religiosas ou obrigações externas. O tempo é curto, mas ainda há tempo para se preparar. Jesus está chamando sua igreja para despertar, para retornar a Ele de todo o coração e para estar pronta para seu retorno. Devemos levar esse chamado a sério, tornando a preparação espiritual uma prioridade em nossas vidas enquanto antecipamos o que está por vir. Essa experiência transformou minha perspectiva de maneiras que as palavras dificilmente podem transmitir. Não posso mais me contentar com o cristianismo superficial ou apenas seguir em frente. A cada dia, sinto a urgência urgente de compartilhar esta mensagem com os outros e ajudá-los a se preparar para os tempos que virão. Devemos sempre lembrar que o coração de Jesus em tudo isso é de amor. Ele nos avisa porque nos ama e deseja que estejamos prontos quando Ele retornar. A questão agora é: atenderemos à sua advertência e prepararemos nossos corações enquanto ainda temos tempo? Estejamos à altura da ocasião, aceitando seu chamado e prontos para o retorno glorioso do nosso Salvador.